Caros amigos telespectadores, graça e paz a todos vocês, em o nome de Deus o Pai e de seu Filho Jesus. Nós hoje estaremos dando continuidade ao nosso bloco que chama Crescendo na Graça. No bloco anterior, nós começamos com um verso na segunda carta de Pedro, onde Deus nos ordena que cresçamos na graça. Agora, o que é isso? Vamos ver o que nos diz o apóstolo. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Deus ordena que nós cresçamos na graça. O que quer dizer isso? Crescer na graça. Crescer na graça nada mais é do que buscar o conhecimento de Deus, o conhecimento de Jesus Cristo. Quando Nicodemos procura Jesus, no Evangelho de João, Jesus diz a ele que ele precisava nascer de novo. Jesus diz que ninguém que não receber um novo nascimento, não vai conhecer o reino dos céus. E ele não explica a Nicodemos, porque Nicodemos, sendo um mestre da lei, ele deveria conhecer os profetas do Antigo Testamento. Eles disseram isso. O profeta Ezequiel diz que Deus, o próprio Deus, irá pastorear suas ovelhas. Ele diz que o próprio Deus irá colocar nesta pessoa um novo coração, irá retirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. O profeta Jeremias nos diz a mesma coisa. O profeta Isaías diz o quê? Fui achado por quem não me procurava, diz Deus. A um povo que não conhecia meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Então, Deus quer que a pessoa cresça na graça. Mas nosso Deus, cristão, não é um Deus caprichoso que enche as pessoas de desejos e exige continência. Deus chama os seus filhos a si. Se Deus quer que uma pessoa cresça na graça, Ele vai colocar no caminho desta pessoa todos os meios que conduzem a isso. Nós já vimos isso em vários blocos que nós já tivemos programados. Mas é sempre bom relembrar. Por quê? Porque o cristianismo é relacionamento. O cristianismo é relacionamento. Deus, apesar de transcender todas as coisas no universo, Ele se relaciona pessoalmente com cada um de seus filhos. A salvação é individual. Jesus Cristo morreu por pessoas determinadas. A salvação é individual. O chamado é irrecusável. E a salvação que Jesus nos traz é a vida eterna. Ninguém perde a salvação. Mas dentro de tudo isso, dentro de toda essa conjuntura, onde Deus exerce a sua soberania em todas as questões, o homem tem a sua responsabilidade preservada. O homem é livre para escolher conforme a sua natureza. E nós temos uma natureza caída. Pela queda, todo homem tem uma natureza. O nome teológico disso é triste, mas é verdadeiro. Tem uma natureza pervertida. Nós somos incapazes de buscar a Deus, incapazes de fazer algo que agrade a Deus. Mas, mesmo conhecendo isso, a nossa responsabilidade permanece. Nós temos que buscar, sabendo que só podemos conseguir as coisas pela graça de Deus, pela redenção que Jesus Cristo adquiriu para nós. Mas então, Deus ordena que cresçamos na graça.
E já vimos que o cristianismo é relacionamento. Hoje, nós vamos ver algumas coisas que serão acrescentadas a esses fatos que nós vimos até agora. Uma pessoa que é justificada por Deus, ela está salva. Depois de 2 anos, depois de 3 anos, essa pessoa se dedicou, estudou, ela vai estar mais salva do que naquele momento em que ela foi salva. Isso não existe. Uma vez que a pessoa foi salva, ela foi salva. Uma vez que Jesus olhou para aquela pessoa, ele pagou lá na cruz do Calvário todos os pecados dessa pessoa. Não são todos os pecados da pessoa até o momento em que ela foi batizada, para que ela se vire depois disso. Não são todos os momentos, todos os pecados dessa pessoa, até aquele momento em que ela foi salva, para que ela se vire depois disso. Porque nós não temos essa capacidade de se virar. Jesus é Deus e é homem ao mesmo tempo. Tudo o que Deus faz é perfeito, eterno e infinito. Se Jesus Cristo morreu por uma determinada pessoa, se ele pagou pelo pecado desta pessoa, ele pagou por todos os pecados que já foram cometidos desde o nascimento até aquele momento e desde aquele momento até o fim da vida. Porque se cabe ao homem perseverar na sua salvação, ele vai perder essa salvação 10 vezes por dia se ele for muito bonzinho. Então, a salvação é a mesma. Eternamente, uma vez salvo, não se perde mais essa salvação. A responsabilidade permanece, as obrigações permanecem, mas a salvação é eterna. Então, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo não é estar mais salvo agora do que mais salvo depois. Uma pessoa que foi convertida ontem, ela está tão salva quanto aquela outra pessoa que foi convertida 50 anos atrás, que trabalhou a vida inteira na obra de Deus, mas ela não está mais salva do que aquela. Por quê? Por que isso? Como se explica esse fato? Porque todos são salvos pela justiça de um, que é Cristo. Nada que o homem faça será acrescentado à justiça de Cristo. Cristo é Deus, o seu trabalho é infinito, por mais que nós façamos nessa vida, nós não podemos acrescentar nada a algo que é infinito. Então não existe uma pessoa mais salva do que a outra. Não existe. Por mais que ela trabalhe, que ela faça caridade, que ela pregue o evangelho, qualquer coisa que ela faça, não acrescenta nada à salvação. Uma pessoa que foi salva hoje, agora, nesse momento, está tão salva quanto aquela pessoa piedosa que passou 50 anos praticando caridade e amor com toda a sinceridade no coração. Mas a pessoa está ordenada a crescer na graça. Se ela não cresce na sua salvação, aonde que é esse crescimento determinado por Deus? É no perdão? Uma pessoa que foi salva hoje, ela foi perdoada dos seus pecados. Aquela pessoa que trabalhou na obra, que se dedicou à religião, que se dedicou com corpo e alma a fazer a obra de Deus nessa terra, durante 30 anos, ela está mais perdoada do que essa pessoa que foi salva nesse instante, nesse exato minuto. Você ouviu a palavra de Deus, você foi chamado, você sentiu aquela pancada no coração, você foi chamado por Deus. Você está salvo nesse instante, você está perdoado nesse instante. Aquele crente maduro, aquele religioso que se dedicou a vida inteira, está mais perdoado do que esse crente que foi chamado agora? Não está. Mas nós fomos ordenados a crescer na graça. Nós já vimos que a salvação é única.
Porque ela só depende da justiça de Cristo, que é igual para todas as pessoas que foram salvas. Ninguém consegue acrescentar nada ao serviço de Cristo. Nós acabamos de ver que uma pessoa que foi chamada agora está perdoada de todos os seus pecados, tanto quanto outra pessoa que se dedicou durante toda a sua vida. E justificado. Uma pessoa, para ser salva, ela tem que ser justificada por Deus. Nós já vimos alguma coisa sobre justificação em blocos anteriores. Aquela pessoa é justificada por Deus naquele momento em que ela é salva. Ela recebe de Deus dons quando ela é justificada. Ela recebe o dom da fé, o dom do arrependimento. Essa justificação progride na vida do crente. Uma pessoa que foi salva naquele instante está menos justificada do que aquele outro que se dedicou a vida inteira? Não. A justificação de Deus é perfeita, é eterna. Uma vez que a pessoa foi justificada, ela foi justificada no sangue de Cristo. Ela foi lavada no sangue do Cordeiro, tanto quanto aquele que se dedicou. Então, crescer na graça não é estar mais salvo, mais perdoado, mais justificado. Puxa vida. O que é isso então? Sendo que a graça de Deus é definitiva, a salvação em Cristo é definitiva, a vida que Cristo te dá é eterna. Vejamos o que nos diz o apóstolo. Evangelho de João, capítulo 10, verso 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém tira o salvo das mãos de Cristo. Não é o salvo que nunca perde a salvação. É o Salvador que jamais perde o salvo. Uma vez que você foi lavado no sangue do Cordeiro, não existe mais retorno. A pessoa, é claro, durante a sua trajetória de regeneração, ela pode tropeçar, pode cair, pode incorrer no desagrado de Deus. Então ela vai receber uma disciplina. Deus disciplina os seus filhos. Deus disciplina os seus filhos. No livro de Provérbios está escrito que nós devemos aceitar e louvar a disciplina do Todo-Poderoso. Mas esse filho de Deus, que já foi justificado, ele vai cair, vai ser disciplinado, vai fazer um monte de besteira. Nós não somos perfeitos. Deus não exige a perfeição do homem. Essa perfeição foi exigida de Jesus. Ele é perfeito. Ele é perfeito Deus, ele é perfeito homem. Ele obedeceu toda a lei que Adão não havia sido capaz de cumprir de forma perfeita. Ele ofereceu a si mesmo como um sacrifício perfeito. Então a perfeição que Deus exige não é do homem, é de Jesus Cristo. É uma perfeição efetiva. Nós já vimos aqui que Jesus Cristo é de fato um ideal da humanidade. Mas não é um ideal a ser atingido pelo homem. É um ideal que já foi realizado há 2000 anos atrás. Todos os aspectos da salvação do homem estão concluídos, definidos e realizados há 2000 anos atrás. Não é nada que acontece no interior do homem. O novo nascimento é importante, mas não é a salvação. A salvação é a obra de Cristo. O esforço do homem no sentido de seguir os mandamentos de Deus é importante? É importante, mas não é a salvação. A salvação é o que Cristo fez há 2000 anos atrás. A salvação é o que o Pai fez antes da fundação do mundo, escolhendo um povo para dar a seu Filho.
A salvação é o Espírito Santo conduzindo a vida do crente dentro da regeneração. A salvação não é nada que parte de dentro do homem. A salvação é Deus vindo de encontro ao homem. Como na parábola do filho pródigo, que nós já vimos aqui também, o filho pródigo se arrepende, chega na frente da casa dele e ele não tem coragem de procurar o seu pai. Mas o pai sai de casa e vem de encontro a ele. É isso que acontece na salvação. Mas nós somos ordenados a crescer na graça. O que é esse crescimento cristão? Se tudo nos é dado por Deus, todavia nos resta a responsabilidade. Qual é essa responsabilidade? Que nós devemos procurar com afinco, que nós devemos procurar com dedicação. Em primeiro lugar, aprender a respeito de Deus, a respeito dos preceitos de Deus, a respeito de Jesus Cristo. Nós já vimos que o cristianismo é relacionamento, que Deus se relaciona individualmente conosco. Agora, Deus é onisciente, Ele nos conhece antes do nascimento. O salmista, Davi, diz no seu salmo, dialogando com Deus: Tu me viste, substância ainda informe, no ventre de minha mãe. Deus diz a Jeremias: Antes que você nascesse, no ventre da tua mãe, eu te constituí profeta às nações. Então Deus conhece todas as coisas, mas nós não conhecemos nada. Nós temos uma revelação geral de Deus pelas obras da natureza, mas isso não nos traz o conhecimento de Deus e o conhecimento de Cristo para a salvação, para o crescimento na graça. Mas Deus exige que nós cresçamos na graça. E a primeira coisa é a busca do conhecimento. Não o conhecimento mundano. Não adianta nada para Deus você comprar uma coleção, uma enciclopédia e ficar lá decorando a enciclopédia. Deus se revela de outra forma. Deus se revela através da Escritura. Se um ministro religioso fala algo para você que está fora da Escritura, que está contra a Escritura, está aquém ou além da Escritura, esse ministro não merece crédito. Inclusive eu. Você tem a sua Bíblia? Cheque. Tudo que eu te disser, se está lá, se foi revelado por Deus, ou se é uma opinião do ministro, eu acho isso, eu acho aquilo. Nenhum ministro cristão tem o direito de dizer eu acho. Isso é um palavrão. O que nós podemos dizer é o que está na Escritura. O ministro tem uma obrigação de levar o Evangelho. Se ele passar dessa obrigação, ele é um ministro falso, que não merece crédito. A segunda coisa, o crescimento na graça. Fazer alguma coisa na obra de Deus. Fazer alguma coisa na obra de Deus não é sair na rua, pegar um caixote, entrar no meio da multidão e começar a falar. Isso é loucura. Deus não é de confusão. O simples fato de você abrir a sua Bíblia na sua casa e começar a ler e a estudar, você está trabalhando na obra de Deus. Tanto quanto aquele que faz caridade, que prega o Evangelho. Cada crente tem o seu dom, cada religioso recebe algo do Espírito. Quando você ora de acordo com a Escritura, você está trabalhando na obra de Deus. Quando você cuida de seus filhos, você está trabalhando na obra de Deus. A reforma religiosa trouxe a todas as pessoas um sentido
de algo que se chama mandato cultural. Mandato cultural. Se um encanador conserta um cano de maneira correta e honesta, ele está trabalhando na obra de Deus. Se você, dentro do seu trabalho, procede de forma correta e honesta, você está trabalhando na obra de Deus. Desde que você esteja fazendo isso para a glória de Deus. Quem é um verdadeiro cristão não faz nada por si mesmo. O verdadeiro cristão preza a glória de Deus acima de todas as coisas. Então, a partir desse momento, qualquer coisa que ele faça está sendo para a glória de Deus. Quando você cuida dos seus filhos, quando você ama o seu cônjuge, você está trabalhando na obra de Deus. Mas, particularmente, não é isso que significa crescer na graça. Nós vamos continuar mais um pouco. Nós vemos, nesse nosso bloco, que, em primeiro lugar, crescer na graça é buscar o conhecimento de Deus. Trabalhar na obra de Deus, ou seja, a terceira coisa. Abandonar de vez a sua justiça própria. E fazer tudo para a glória de Deus. Eu tenho visto muitas coisas, muitas pregações, muitas palestras, em simpósios, em seminários, missionários famosos. E você peneira essas conversas, essas palestras, e você vê o seguinte: essa pessoa fala, eu, 10 vezes para cada vez que ele fala em nome de Jesus. Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu converti tantas pessoas, eu fui para a África, eu fui para o Amazonas, isso não existe no cristianismo. Deus realiza todas as coisas boas por nosso intermédio. Nós não temos mérito algum para ficar carregando o nosso ego no colo o tempo todo. Um cristão tem que abandonar o seu ego. Eu já disse aqui, Martinho Lutero, quando procurado pela Inquisição, para ser queimado vivo, para ser torturado, seus amigos ficavam perplexos com a tranquilidade dele. E perguntaram, você não tem medo disso? E ele respondeu, com a rudeza que lhe era peculiar, tenho mais medo do meu ego do que de morrer na fogueira. Então, o ego é o maior inimigo do cristão. O ego batalha dentro de nós contra tudo o que é bom para Deus. Então nós vimos, temos que buscar o conhecimento de Deus, trabalhar na obra de Deus, como? Abandonando a nossa justiça própria e vivendo pela justiça de Cristo. Isso é o começo. Por quê? Aonde buscamos esse conhecimento? Na Bíblia. O que o apóstolo Paulo nos diz? Vejamos, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vejam vocês o que é a Escritura. O que é a Escritura? A mente de Cristo. Através da Escritura, nós penetramos na mente de nosso Senhor. E Ele nos diz, quem me ama, segue os meus mandamentos. Quais são esses mandamentos? Se você não conhecer, você não vai seguir. Se você não seguir, você não ama a Cristo. Se você não ama a Cristo, é porque você não é amado por Ele. Porque o apóstolo João nos diz também, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque o amor verdadeiro
o amor cristão não é uma capacidade natural do homem, é um dom de Deus. Veja o crescimento de uma criança, de uma árvore, de qualquer coisa. É uma coisa natural. Pedro negou Jesus 3 vezes, depois ele foi abençoado por Jesus. Nesse período entre a morte e a ressurreição de Jesus, ele conheceu de fato quem era esse Messias, quem era esse Jesus, essa pessoa divina, esse Deus homem que veio ao mundo trazer a salvação. O apóstolo Paulo perseguia a igreja cruelmente. Jesus Cristo apareceu para ele na estrada de Damasco. Ele ficou prostrado no chão, cego, completamente atordoado. Mas a partir disso, ele passou a ser um cristão, a pregar o evangelho com risco de sua própria vida. Todos os apóstolos morreram martirizados pelo conhecimento de Deus, pelo conhecimento de Cristo, pelo desejo de trabalhar na obra. Esse é o crescimento na graça. Nós vamos encerrar esse nosso bloco hoje por aqui e vamos continuar no próximo bloco. Por enquanto, nós vamos terminar esse nosso bloco de hoje com a leitura de um salmo. Um trecho do Salmo 19, onde o salmista Davi nos conta da grandiosidade de Deus. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Amém.